Doutor Amoroso, já estou me antecipando, já estou botando o carro na frente dos bois. Professor Carlos Gustavo Barreto, fisioterapeuta também. Muito orgulho. E o pessoal que está nos assistindo, sejam bem-vindos aqui ao podcast Sociedade Metamorfoses, podcast do desenvolvimento humano, da filosofia, do comportamento humano, e a gente trouxe aqui um pouquinho da discussão filosófica sobre obesidade. E durante o episódio, e mais ainda quando nós acabamos de gravar, até porque foi um episódio de improviso, e aí a gente vê o quanto é, o Gulu, importante, você não estava nessa situação, como eu e Amoroso, a gente que, cada um na sua área, pelo menos muito dedicado. Ter o conhecimento ou não é uma história, mas ser dedicado, isso acho que é a primeira coisa mais importante, nós somos muito dedicados. Então, por essa dedicação, a gente é capaz de conversar sobre isso a qualquer momento. Mas como é importante quando você vai fazer um episódio, você se preparar para aquilo. E ali foi de surpresa. Nós gravamos de tacada a parte 1 e parte 2 no mesmo dia. Bate-papo de boteco. Bate-papo de boteco. E aquelas dúvidas que surgem quando você está fazendo ali uma pauta, ou você está organizando um conteúdo, elas surgiram na hora que a gente estava gravando. Porque quando você está se preparando para gravar, essa dúvida surge na hora que você está fazendo a pauta, você está imaginando o que você vai falar, você vai lá tirar as dúvidas. Então, nós ficamos com a dúvida no meio, já tiramos algumas dúvidas com você na nossa conversa diária, no nosso grupo, mas precisamos trazer para cá. E uma das principais, talvez, tenha sido essa questão principalmente na parte 2, do irascível e do concupiscível, que tem algumas questões aí. Vou ver se eu consigo trazer de lá o que a gente Alan, antes de tu entrar, posso dar um disclaimerzinho? Por favor. Eu escutei uma coisa essa semana que eu acho interessante botar aqui, que essa visão da técnica, da galera ficar estudando 30 anos sobre o conhecimento técnico, sobre as funções fisiológicas, mecânicas, como se aquilo fosse um fim, só que os grandes cientistas, os topo de carreira, digamos assim, eles acabam vendo a importância das coisas, não é nem paralelas, né, das coisas que complementam o conhecimento propriamente técnico. Eu vou só complementar para poder falar de uma coisa que o meu orientador me falou essa semana, que eu nem sabia. Ele estava falando o que a gente estava falando, eu falei, cara, a gente tem um conhecimento técnico, mas além do conhecimento técnico, a gente se interessou muito em definição de termos, em definição de colocações, para a gente poder entender melhor a parte técnica. Porque se a gente usar várias palavras para definir o mesmo fenômeno, ou usar a palavra errada, digamos assim, que não condiz com aquilo para definir o fenômeno, isso vai causar confusão. Até porque a educação física hoje é uma bela confusão com vários termos, né? Ainda temos muitos termos aí complicados, como encurtamento, fome, vários que a gente discutiu aqui, vontade e tudo. Ele estava falando que ele uma vez recebeu aqui no Brasil o Roger Enoca. Vocês conhecem o Roger Enoca? Uhum. Ele é o topo do que ele chamou de neuromecânica. Eu acho que é até ele que fez esse termo, que é o estudo da biomecânica junto com o sistema neural. E o livro dele, eu já li em inglês, tem vários cálculos. É um livro complicado. É um livro que você pegar, é muito orelhada que tu dá ali no livro para poder entender. Ele recebeu o Roger Enoca aqui. Através de algum instituto, trouxe o Roger Enoca para dar uma palestra, acho que no centro, e meu orientador, que já tinha estudado lá fora e tal, de uma certa moral, também ia palestrar nesse instituto, recebeu o Roger, porque ele fala inglês, aí recebeu ele no restaurante e estava batendo papo. O Roger Enoca, uma hora, virou para ele e falou que a coisa mais importante para o cientista é definição de termo. Ele falou, mais importante. Porque você fazer os testes científicos, a coisa é meio que uma sequência, né? Lidar com os dados é um trabalho mecânico. É claro que você pensar nos experimentos também é um trabalho intelectual, mas ele falou que a definição de termos era importantíssimo e que é necessário para qualquer grande cientista tentar delimitar os termos e até escrever sobre a delimitação dos termos e discutir, que é coisa que no Brasil quase não se faz. Então você escuta um cientista da ponta, né, que é a principal referência nesses termos, né, de neuromecânica, biomecânica, sistema nervoso, falando que a coisa mais importante era a definição de termos. Então, ele me falou isso, tipo assim, pô, mano, se tu não sabe, tu tá respaldado. A preocupação de vocês é além, né? É a preocupação do cientista de ponta, que os grandes cientistas faziam isso.
Aí eu achei isso interessante de trazer pra galera ver a importância, que não é só tem 3 malucos discutindo termo, o que é isso, besteira? Não, o livro do Roger Nock, a maior referência da área de vocês, ele mesmo fala que é importantíssimo e ele fazia um esforço nesse sentido. Saber do que tá falando, né? Exatamente, saber exatamente. Seu orientador que está nos devendo uma visita, inclusive. Exatamente. É importante demais essa abordagem. Eu tenho um episódio gravado com o Pedro, que ainda vai ao ar, já está gravado. Esse aqui está indo ao ar, está sendo gravado depois e está indo ao ar antes, por causa da sequência planejada, né, em cada podcast. Então, a Resenha Movement tem um podcast da Sociedade Metamorfose e tem o Segundo Eu Começo podcast. Lá no Segundo Eu Começo eu tenho um episódio gravado sobre comportamento sedentário e atividade física. E a primeira parte todinha eu passo nessa definição dos termos inatividade física, comportamento sedentário, e até fazendo uma proposta de uma maneira diferente de olhar, que foi a maneira que eu encontrei até agora. Eu não sei provavelmente daqui a 6 meses, 1 ano, eu vou revisitar esse assunto, e até eu chegar num dia que eu vou falar, cara, isso aqui tem mais sentido, ou a ciência chegar, porque eles fizeram umas definições que a mim ainda me soa incompletas e pouco... Elas não ajudam o tanto quanto ajudariam, porque as definições também servem para isso. A partir do momento que você entende efetivamente do que você está falando, fica mais fácil você intervir naquilo. Tem uma questão aí que você falou, a gente vai desviar um pouquinho do assunto, por isso que eu falei que a gente tinha... Só um disclaimer antes de entrar. Pode ser que a gente precise da parte 4. Isso. Já está virando um disclaimer enorme. É. Uma vez, quando eu fui montar essa palestra de comportamento sedentário, o Leta, que foi a pessoa que me pediu para fazer a palestra de comportamento sedentário, inclusive ele deve ter ficado meio decepcionado nesse sentido, ele falou, não, eu queria que você trouxesse uma coisa com abordagem muito prática. Só que eu montei essa palestra para um grupo especial de professores. E eu falei para ele, Leta, nesse nível aí, né? No nível que aqui eu vou falar, eu acho que eu tenho que explicar o porquê. Eu concordo. Porque as pessoas têm total capacidade de, vou falar dessa maneira, expurgar daquilo ali, aquilo que elas precisam aplicar. Eu não preciso, Prática. eu, Alan, eu sei Na que você prática, para diz esses não. caras aí, né? Não, mas tô falando, nós 3 aqui, quando nós estamos buscando um conhecimento para aplicar, do conhecimento teórico a gente puxa uma aplicação prática. Eu não preciso que o cara diga para mim assim, você tem que fazer A, B ou C. Eu preciso entender o porquê aquele negócio existe, a definição do termo, a explicação biológica, a explicação psicológica ou a explicação comportamental como um todo, e a partir dali eu consigo desenhar a intervenção na minha cabeça. E no dia a dia, lidando com aquilo e aprimorando isso. Então eu respondi isso pro Leta. Falei, pô, se eu tiver que fazer isso para esse grupo, Então, chama estagiário aí, chama recém-formado que eu explico para ele. Óbvio que no final da palestra eu dei vários apontamentos práticos, mas eu, inclusive, pedi e eles fizeram algumas contribuições lá na hora que eu falei, isso aqui é um grupo, porque o que eu estou enxergando você não vai enxergar, o que você enxergou eu não enxerguei, o Gulu não enxergou, e a gente vai se ajudando com troca de ideias no dia a dia. Eventualmente eu aprendo uma manobra com o Gulu, aprendo uma manobra contigo, aprendo coisas que eu não faço, que eu não fazia e que eu passo a aplicar. Então, essa para reforçar o que você acabou de falar. Agora, bonitinho esse casaco aí. Não tô aqui. Pô, depois que eu fui chamar de motoboy, maluco, falei, não. Mas aí tu saiu do Isso aqui tava lá guardado. Que porra é essa agora? Pô, isso aqui ganhei do aluno, trouxe lá das Europa, lá da Espanha. Agora eu já tô chique. Pra usar lá em Ibiza é legal. Eu não entendo porra nenhuma mesmo. Não. Tá meio fresco, mas tá chique, né? Ah, é chique? É, bem fresco, claro. Então realmente eu não sei nada sobre o negócio de se arrumar. Vamos seguir? Mesmo, né? O Amoroso, essa semana, estamos brincando aqui com ele, essa semana ele sofreu na nossa mão, tava falando com ele, teve uma hora que ele falou assim, não, tem hora que eu prefiro não entrar na discussão. Não era discussão, era zoação, você estava sendo, era bullying contigo. Nós fizemos bullying com o Amoroso essa semana. Virtualmente. Virtualmente, ali pelo grupo do WhatsApp. Muito bem, Gulu, aí eu estava no final do episódio, no final não, durante a segunda parte do episódio, principalmente, tem uma coisa na primeira parte que eu vou trazer já, que foi a questão da transcendência do ser humano, a capacidade de transcendência. Eu acho que a gente também tem que abordar isso. Não, vai ser o primeiro. Você quer falar isso primeiro? Vai ser a primeira abordagem minha. Ah, tá, legal, porque você chamou a nossa atenção quando você estava ouvindo o episódio, e aí a gente falou, calma, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Aí a gente falou, e aí eu pedi para você, apesar da gente ter falado, talvez valha a sua linguagem para dar uma pegada mais didática naquilo que a gente falou meio espaçado. Sim. Porque eu dei eu dei a abordagem aqui dos apetites,
E eu só fui falar da transcendência lá na frente. Aí você já vai falar junto pra gente. Vocês são 2 doentes mentais, né, cara? Assim. Foi uma conversa de maluco. Conversa de maluco de bar mesmo pra ter. Mas é uma conversa boa que a gente está acostumado a ter, né? E assim, é legal porque vocês ficaram totalmente à vontade e fizeram um bate-papo ótimo. Eu assisti os 2 episódios, né? E o que eu vou tentar fazer aqui é justamente dar um passinho atrás, porque vocês começaram no São Tomás de Aquino, no Apetite. Então eu vou dar um passo atrás no Aristóteles. Sei lá no Platão, na verdade. Então vou dar um passo do lado, então. Isso, mais ou menos. Fazer um passo do lado. Né, que eu vou pegar, mas São Tomás de Aquino pegou esse raciocínio do Aristóteles. Que no episódio, inclusive, eu falo... Sim. Que eu não sei... Eu sei que o São Tomás foi lá no Aristóteles, mas eu falo no episódio... será que ele não viu Platão? Porque quando você vai no Fedro, cara, tem muita coisa ali. Mas aí, Gulu, a gente entrou no segundo episódio na discussão do irascível e do concupiscível, e ali, durante a conversa, a gente ficou com algumas dúvidas. Na discussão nossa, paralela, pós-episódio, nós 3... ficaram algumas questões que eu acho importantes trazer aqui. Aí você vai organizar como você quiser. Primeiro, existe alguma possibilidade do irascível, um apetite irascível, se transformar em concupiscível? Alan, não era bom explicar os termos de novo? Mas aí o Gulu vai fazer. O Gulu vai fazer essa explicação. Eu combinei com ele. Eu vou falar aqui o que a gente falou lá e ele vai... Falar o que é irascível? Ele vai vir definindo da maneira que para o pessoal saber. Eu tive esse conhecimento, esse contato com esse assunto com o Gulu. Ele foi meu professor nesse assunto e depois me deu o legal daqui é isso, né? Porque a gente estuda filosofia, a gente estuda algumas coisas fora da nossa área e cada um tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma especialidade. Né? Cada um foi para um lado e a gente se completa nesse sentido, né? E aproveita. E aproveita, exatamente. O que é bom, imagina todo mundo especializado em Grécia Antiga. E, a gente ia ficar na Grécia Antiga e não ia sair. Então... Cada um tem uma área aqui que gosta mais. Para vocês saberem, já tem vezes, até já teve um caso de eu sentar com o Gulu, ele abriu uma folha de papel na minha frente e me dá uma aula. Aula mesmo. O Gulu me deu aula de camadas de personalidade, da 1 a 12. Aula completa. Lá na Downtown. Isso aí. Completa. Ele fez isso comigo nos 4 discursos, que era um assunto que eu tinha... conhecimento, mas não tinha tido um contato mais profundo. Inclusive, me deu o livro que explica... Já leu o livro? Já li o livro. Espetacular o livro. Então, Gulu, o irascível vai para o concupiscível, o concupiscível vai para o irascível? Era uma pergunta. O concupiscível, o apetite concupiscível, ele é individual ou ele é uma coisa geral? A cerveja é concupiscível? Ou para mim, ela pode ser irascível e vice-versa? Eu posso ter um concupiscível diferente de você ou não? Acho que são esses dois pontos principais, depois que você definir. E a questão do racional. Tá confuso? Na hora que eu começar a explicar, isso tudo vai clarear, eu tenho certeza. A questão do apetite racional, que a gente falou, e que talvez, como ficou muito espaçado, não tenha ficado muito claro, que é explicar que não é bem um contínuo, que acho que você vai trazer pra gente. Uma potência. É uma potência que nem todo mundo vai ser capaz de desenvolver. Por isso que eu cito lá no episódio que meu entendimento é que a maioria da população não vai conseguir dar esse passo em direção ao apetite racional. Gulu, eu vou abrir agora para você, mas aí, amoroso, com educação, nós dois, que somos 2 mal educados, eventualmente levantar o braço aqui para pedir pro Gulu explicar uma coisa que tenha escapado, se a gente assim o perceber. Só se a gente perceber. Pra gente não ficar fazendo intromissão nele, pra ficar fazendo complemento. Porque eu e você foi uma vergonha, um falando por cima do outro, nos 2 episódios anteriores. Vamos lá, já tolhi os 2 aqui. Vamos lá. Os 2, no caso, eu e ele, pra quem tá ouvindo. Então, no episódio passado, que foi excelente a explicação de vocês, o episódio foi muito bom, e vocês começaram a falar de apetite, né? E relacionado à obesidade. Então, foi falado do apetite natural, né, do apetite sensitivo e do apetite racional ou intelectivo, que quer que seja, né? Então, isso é um desenvolvimento de São Tomás de Aquino, que ele bebeu da fonte de Aristóteles. Então, como é que foi o raciocínio de Aristóteles? Ele falava da potência da alma. Tá? Então, ele classificava os entes, né, mineral, vegetal, animal e ser humano, como a potência, só que ele classifica a alma como vida. Então, o mineral não tem alma. Então, ele classifica, daí que saiu a potência da alma vegetativa, saiu o apetite natural.
a potência da alma sensitiva saiu o apetite sensitivo. E a potência da alma intelectiva do ser humano saiu o apetite racional. Tá? Então ele faz a seguinte explicação, né? Que ele começa a fazer uma hierarquia de recursos, que cada ente desse, né? Isso é uma ontologia, né? Que é estudo do ser abrangentemente, né? Então ele começa a fazer um raciocínio de qual seria as operações que um ente faz e o outro não faz. Então ele começa do mineral para o vegetal, né? Então qual seria a potência do ente vegetal que o mineral não faz? Tá? Isso quando é feito numa palestra, com pessoas assim, normalmente se faz uma pergunta, aí a pessoa fala uma coisa, faz outra, dá uma discussãozinha, mas aqui eu vou adiantar que é a nutrição, né? Então a gente está no mundo da matéria. Então o que acontece? A semente é colocada na terra, então a primeira potência da vegetal é essa semente pegar um nutriente que está de fora e se transforma e botar para dentro, tá? Talvez, não sei se seria importante explicar o que é potência. A gente vai ter que entrar em potenciato, né? Potência é o que ela estava falando, que nem todo mundo vai desenvolver. Uma capacidade latente. Ela tem uma capacidade, mas não necessariamente ela vai atualizar. Atualizar de ato, né? Não uma coisa atualizada, atual, do momento. Posso falar no outra linguagem? Você tem uma capacidade que você pode ou não desenvolver e fazê-la acontecer. O exemplo do lápis, por exemplo. O lápis, ele está aqui, ele tem uma potência de escrever, mas ele só vai ser atualizado quando você pegar o lápis e escrever. Aí ele vai estar escrevendo, ele está atualizando a potência que ele tem. Assim como essa garrafa de cerveja, ela tem a potência desse líquido ser bebido, mas ele não foi bebido ainda. Então, é uma capacidade que o Alan estava falando da questão intelectiva, né, dessa questão do ambiente. Já vou jogar uma polemiquinha, né, da coisa do ambiente. Né? Então, nem todo mundo vai se livrar do ambiente. Para se livrar do ambiente, tem que haver uma educação, uma atualização da potência intelectiva. Senão você vai estar dentro da matéria, né? A gente vai entrar nisso, eu vou entrar nessa explicação, a gente vai estar dentro da matéria. Essa coisa da... Quase um animal, né? Um foguete da matéria. Então, exatamente. Por isso que eu falei matéria nessa primeira explicação do vegetal, porque ele vai pegar uma matéria de fora e vai se transformar na própria matéria, tá? Então, aí depois já vai ter enfim, vai ter uma série de operações que o mineral não faz, mas a primordial, que a gente está falando aqui de primordial, de essência. Então, a primordial atuação do vegetal é a nutrição. Pegar um ente material de fora e transformar nele mesmo, né? É aquela coisa, você come a banana e a banana vira você. Sim. Sim. A gente, quando fala isso, é meio esquisito, mas é isso, né? Qualquer coisa que você ponha para dentro, você pega uma coisa de fora, diferente de você, e vira você. Não vai sair uma banana do teu braço, né? Então, essa é a diferença do ente mineral para o vegetal. Aí, do vegetal, né, da potência vegetativa, né, do apetite vegetativo, natural, para o apetite sensitivo, no caso, a potência sensitiva, o nome já diz, né, são os sentidos. Também, se fosse numa palestra, a gente estaria aqui brincando. Qual é a operação que o animal faz, que o vegetal não faz? Aí, os sentidos, são os sentidos, né? Porque a potência de viver do organismo, essa coisa do coração tá batendo, você tá respirando, isso é uma potência vegetal, né? Eu vou falar sempre potência vegetal / apetite natural. Então, as coisas estão acontecendo ali naturalmente, né? Você não controla a batida do teu coração, você não controla a sua respiração, no sentido de que você está respirando naturalmente. Então, o que o animal faz e que o vegetal não faz, primordialmente, né? Fora a questão, depois tem a questão do deslocamento, é um animal, né? Está animado, tem movimento. Mas o primordial são os sentidos. O animal tem os 5 sentidos. Então, a gente já falou da potência vegetativa e da potência sensitiva. Agora a gente é o pulo do gato. Agora que, por enquanto, a gente está dentro da matéria, porque os sentidos também só se fazem atualizados, no caso, na matéria, né? Então, eu sinto cheiro de alguma coisa, né? Se eu vou tocar em alguma coisa, estou tocando, o tato em algo material. Então, os sentidos estão totalmente ligados à matéria.
Então, agora a gente vai do animal para o ser humano, né? Qual é a operação do intelecto, né, da potência intelectual que o homem faz e o animal não faz? Aí entra a transcendência da matéria. Só o ser humano é capaz de transcender a matéria, ou seja, de estar fora da matéria, de conseguir... A gente pode falar de um elefante sem o elefante estar aqui, né? A nossa própria linguagem é uma transcendência da matéria. Assim, independente da posição do sujeito, política, religiosa, ideológica, é patente que isso acontece. A gente tá fora do tempo. Né? A gente somos os únicos entes que conseguimos marcar um horário. A gente fez o tempo, a marcação do tempo. Um bicho não vai vamos se encontrar às 5 da tarde. Eles são movidos eles podem até, por exemplo, tá caindo um temporal, né? E eles sabem que é normal no final do dia eles irem em tal rio. Só que o que eles vão fazer? Eles vão esperar passar a chuva, eles vão se abrigar. Então eles estão toda hora sendo subproduto do ambiente, coisa que o homem tem essa capacidade de transcender o ambiente, né? Então, a potência, essa diferença de operação do ser humano e para o animal é a transcendência da matéria. Não precisar da matéria para raciocinar e para ter as suas escolhas. É um assunto um pouco polêmico, porque tem pessoas que acham que o animal é inteligente, né? Ele tem uma certa inteligência que a gente chama... É um termo escolástico que é cogitativa, é mais ou menos como a nossa razão. O que é cogitativa? Quando um gato vai subir num muro, você vê que ele para, ele olha para o muro e ele calcula, ele faz um cálculo de se ele vai conseguir. Você vê que poucas vezes eles erram, né? E às vezes, quando eles erram, eles dão um jeito de acertar. E a razão... A gente pode... Bem biológico, ele não precisa raciocinar para fazer esse cálculo. Exatamente. Só a gente pular uma poça. A gente pode entrar isso mais tarde, mas agora vai confundir um pouco da diferença entre razão e inteligência. Tá? Mas a razão que eu estou querendo dizer é essa razão de proporção. Né? Eu estou vendo o Alan ali, eu estou vendo que ele está distante de mim, eu estou fazendo um cálculo. Eu posso fazer um cálculo aqui, 1,5 m está distante de mim, e eu estou vendo que tem uma cortina preta lá atrás. Isso tudo é razão, é cogitativa. Eu olho para um lado, acabei de vir aqui, tem a televisão. Com a distância do... Não, estou aqui, estou calculando, tá? Tá distante. Então, calculei mal, essa minha razão aqui falhou. Então, essa questão então, assim, por isso que é polêmico. O animal, ele tem uma certa inteligência, que é essa inteligência que nós temos também, que é a inteligência da razão, desse cálculo imediato, né? Que a gente... faz isso rápido. Eu olho para cá e eu estou vendo ali, tem essa televisão, tá azul claro, enfim. Só que a gente transcende, a nossa transcendência é justamente a inteligência e a vontade. São as nossas operações que o animal não tem, né? O animal, ele já entrando no concupiscível, ele tem o desejo, ele tem ele é apetecível pela matéria, que nós somos também. Isso tudo é bom de explicar, que a nossa potência, ela engloba a potência sensitiva e a vegetativa. Só que nós somos mais sofisticados, né? Isso tudo é importante para a gente, se a gente está querendo falar de comportamento alimentar, que a gente fala de obesidade, é importante a gente saber dessas nuances, né, para um entendimento melhor do ser humano. Então, a gente tem essa capacidade, né? Então, São Tomás de Aquino pegou essa informação, né, de potência da alma, né, do que um ente faz, o outro não faz, e ele elaborou a questão do apetite, dessa inclinação que você tem, né, para o bem. Vocês falaram muito bem no episódio anterior sobre a questão, a gente está tomando a cerveja aqui, isso nos apetece, né? É uma apetência concupiscível. A gente sente um prazer em tomar cerveja. Agora, a gente transcende, a nossa transcendência nessa questão do apetite já começa pelo irascível, que é essa capacidade que a gente tem de captar essa informação. Por que a inteligência e a vontade são potências estritamente humanas? Porque justamente a inteligência, né, que a etimologia da palavra já diz que é você ler o ente dentro, ou seja, é dentro.
Se é dentro, não está na aparência. A razão, ela é só na aparência. Quando eu vejo aqui, eu estou tudo na aparência aqui. Eu não consigo... o Alan eu já conheço há algum tempo, mas o nosso amigo que está ali, eu estou conhecendo hoje. Então, eu só consigo conhecê-lo na aparência. Para eu conhecer ele por dentro, vamos dizer, de como ele é, na essência, né, eu vou precisar de mais dados. Vou precisar conversar com eles, vai precisar conversar. Então, São Tomás de Aquino dividiu isso maravilhosamente bem. Eu estava falando da inteligência e da vontade. Então, quando eu consigo ler um ente dentro, quando eu consigo ver a essência dele, aí eu consigo mobilizar minha vontade. Porque como é que eu vou ter força de vontade se eu não conheço? Né? Se eu for perguntar para você, Alan, você quer beber um criptoclaco? Aí, você vai falar, como é que ele vai ter a capacidade de responder se ele tem vontade ou não? Ele não conhece, ele não sabe, então ele vai precisar conhecer, ou seja, inteligir, para poder mobilizar a vontade dele. Então, por isso que é importante, na obesidade, no caso, ter essas informações, né? Inteligir essas informações para eu poder mobilizar minha vontade. Porque senão eu fico no apetite sensitivo, eu vou ficar só no concupiscível. É o que o animal faz, né? O animal, você já viu, assim, tem cachorros obesos, né? Porque o dono expõe muita comida para ele, vai comendo, o cachorro não vai fazer dieta. O cachorro não vai fazer certo tipo... Até o Alan falou do negócio dos ratos, dos experimentos, né? Se é ofertado açúcar, cocaína. Eu não falei no episódio, não. Não, falou particularmente comigo, né? E tem estudos... Uma ocasião aqui também. Tem estudos que realmente, você pensar bem, o rato, você vai dar açúcar para ele, açúcar é bom, né? Tem uma série de efeitos ali fisiológicos que geram prazer, e ele vai entrar de cabeça, né? O homem... nem todo mundo vai conseguir, mas a gente tem essa capacidade. Aí entra nessa questão da obesidade, que o Alan estuda bastante, que é isso, que a gente discute, essa coisa de ser um subproduto do ambiente nos controlar. O ambiente, na verdade, a gente consegue escolher qual ambiente a gente quer. A gente pode ser levado com aquela explicação da biga de Platão, do concupiscível, os 2 cavalos do irascível. Se o nosso cavalo concupiscível for um cavalo muito mais forte, ele vai inclinar para um lado e aí realmente a gente vai ser dominado pelo ambiente. Então, essa capacidade de um homem de transcender a matéria é justamente para fortalecer o irascível. E quando a gente fala fortalecer o irascível, é fortalecer a questão da virtude, né? Vícios e virtudes. A gente tem capacidade de reconhecer isso em nós. Se eu estou bebendo muita cerveja, se eu estou bebendo segunda, terça, eu falo assim, isso está virando um vício. Está virando um vício. E aí eu tenho essa potência de intervir em mim mesmo e cessar com esse vício, diminuir, enfim, equilibrar. Através do quê? Através do meu apetite irascível, através da minha capacidade, da minha operação do irascível, que é mobilizado pela vontade. Então, eu acho que isso é importante para a gente deixar claro e para as pessoas pensarem sobre isso, né, e acreditarem que elas têm essa capacidade de transcender a matéria. É a nossa essência, nós somos transcendentes à matéria. Claro que nós temos, para deixar bem claro, nós temos essa potência de transcender a matéria. Então, acho que é isso. Acho que para iniciar o nosso bate-papo... Eu só acho que valeria a pena você dar uma explicada de novo, separando o que é esse apetite irascível, o que é esse apetite concupiscível, e se o concupiscível ele é individual. Isso você não acabou não... É porque eu ia esperar agora, não respondendo. Não, o exemplo do piano é legal, o exemplo da cerveja é legal, já dá para tratar. Nós começamos aqui... Qual é a pergunta? Se o apetite concupiscível... Propositalmente num concupiscível. Se o apetite concupiscível é individual, tá falando? Sim. Alguma coisa pode ser concupiscível para mim, mas não é concupiscível pro amoroso? Sim. É individual, a coisa é individual, porque o concupiscível, eu acho que ele é marcado pela questão do exagero. Era aquilo que também a gente conversou particularmente, falando a questão do que é o concupiscível e o que é o hedonismo. Então, como nós temos essa potência sensitiva, nós temos o concupiscível assim como o animal, né? A gente se apetece por coisas que nos trazem prazer. Esse é que eu acho que é o
o concupiscível que é individual. Então, a cerveja vai ser um concupiscível para mim. Tem gente que não gosta de cerveja. Então, não vai ser concupiscível nem irascível. A pessoa vai simplesmente desprezar. Só que o homem, ele pode entrar nessa questão do hedonismo pela nossa sofisticação. Então, a gente... Pô, o animal, ele vai ver uma carne ali, ele vai comer. A gente não. A gente vai pegar carne, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai botar alecrim, a gente vai botar o sal antes, o sal depois, aí com cerveja, aí uma rede. Então, a gente vai sofisticando o nosso concupiscível e a gente vai se tornando hedonista, né? Porque é uma sofisticação do concupiscível. Eu acho que, para mim, a definição é essa. O hedonismo, ele é uma sofisticação humana do concupiscível, que é uma potência sensitiva animal, que o animal tem igual. Eu me apeteço por algo, mas eu não só me apeteço e vou atrás desse algo, como eu sofistico ele. Eu o sofistico. E eu acho que é isso. Então, tem uma individualidade justamente por isso. A questão do piano, né? Que a gente fez a mistura do concupiscível com o irascível. Né? Pegando o gancho do Alan, que está no episódio passado, como o tocar piano para ele é muito prazeroso, ele falou, eu cronometro o meu tempo, porque se deixar, é muito prazeroso para mim, eu vou deixar de dar atenção para o meu filho, dar atenção para minha mulher, deixar de estudar. Então, ele fica ali com o apetite concupiscível dele, ele dá vazão, porque eu acho que é importante, né? Não é para você ser um general, falando, não, tudo que me dá prazer é o concupiscível, então o meu irascível, não, o irascível também, sem o concupiscível, ele vai para um lado também. Você vai virar um mala sem alça, chato pra cacete, entendeu? E não vai dar certo também, na minha opinião. Então, quando o Alan tá tocando ali e ele põe um tempo para ele parar, aí já tá entrando nessa potência intelectiva, né? Ele está mobilizando a vontade dele e o intelecto dele, porque ele entendeu que ele tem que tocar piano, que é bom para ele, mas ele tem que fazer uma série de outras coisas. Então, e a gente divide essa questão do concupiscível, irascível, tem o senso comum e a razão, também seria legal de explicar, intelecto ativo e passivo, que a gente divide isso, mas está tudo junto. As coisas estão juntas na vida. Fala, Manu. Gulo, até estudar poderia ser um processo concupiscível, se ele fosse meio patológico. Mas tem gente que às vezes eu exagero um pouco. Sim. Às vezes eu deixo de dar atenção até pra mim. Isso que eu ia falar. É isso. Mas aí eu vou me transformar em irascível quando eu paro, mesmo querendo continuar, e vou lá dar uma atenção, ver uma série besta. Aí o que acaba se tornando concupiscível pra você, pra maioria das pessoas, é o irascível. Isso difícil, pode transitar. Isso é um senso comum, a gente sabe. A maioria das pessoas não gostam muito de estudar, de ler. Então, quando elas pegam um livro para ler, elas estão mobilizando a vontade. Não, eu tenho que ler, eu já entendi que eu tenho que ler, porque eu tenho que me intelectualizar, porque eu tenho que... E elas vão lá, fazem aquele esforço. E para você, se deixar, você fica o dia inteiro, e aí você não dá atenção para tua mulher, você não faz outra coisa. Então, você, no caso, tem que mobilizar o teu irascível para parar de estudar. E outras pessoas têm que mobilizar o irascível para estudar. Então, você vê que é totalmente individual. O Amoroso, ele adiantou uma coisa que era exatamente o que eu estava esperando para falar. Claro, até pra galera. Porque aí, cara, no episódio, eu acho que não lembro se é o primeiro ou o segundo, uma hora que você fala que a salada para você é concupiscível, e eu tinha essa dúvida, eu conversei isso com o Gulu. Cara, no episódio eu falo para você que não, e aí começa a nossa dúvida, acho que aí começa a nossa dúvida. É ou não é? Ali a gente ficou. E no final, como eu trouxe a introdução do livro, esqueci o nome do autor da introdução, que a introdução, cara, é um capítulo à parte, a introdução é maravilhosa. E aí eu tive que dar uma decupada nisso, Amoroso. E eu não falei contigo, mas eu falei com o Gulu, porque eu fui tirar uma dúvida específica com ele para tentar dar uma depurada nisso. E qual é o entendimento, né? Aquilo que se torna vício. Então, o concupiscível, na hora que você começa a se viciar, você começa a entrar no hedonismo. Então, mesmo o piano, ele que pode ser um negócio que tem um benefício enorme, a partir do momento que eu perco o equilíbrio,
e eu começo a entrar em vício. Então, algumas coisas que poderiam ser vistas como não concupiscíveis, como a salada que você deu exemplo, se você só quer comer aquilo, você está desequilibrando. Você precisa de outros nutrientes que vão te fazer falta. O exemplo do estudo é perfeito. O exemplo do piano, Gulu, eu quero trazer aqui o seguinte. Algumas coisas que eu preciso estudar, eu até estava falando no episódio com o Amoroso, para eu tocar uma música, às vezes eu demoro 3 meses. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo para estudar durante o dia e eu não estudo só aquela música. Eu tenho que estudar algumas escalas, eu tenho que fazer alguns exercícios. Esses exercícios são chatos, eles não dão prazer. Nenhum. É chato, você tem que ficar fazendo aprendendo aquela variação e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. O metrônomo na cabeça, pá, 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 pi, pá, 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 pi, e aumenta o andamento, vai aumentando, vai melhorando a técnica, melhorando. Aí, para voltar para a música depois, um trecho que não saía já começa a sair, porque você vai melhorando a técnica. Efetivamente, da música, eu até aquilo que me dá prazer acaba sendo um tempo muito curto. Porque eu facilmente, o Gulu, estudaria 3 horas por dia. Mas eu não vivo disso. Então, eu tenho que botar o relógio para parar, para que não se torne um vício que me atrapalhe as outras coisas da vida. Você falou, estudar, tocar mulher. Então, isso é muito sutil, cara. Isso não é fácil de entender. Essa questão do concupiscível e do irascível é legal sentido na seguinte visão também, nesse seguinte vetor de alegria e felicidade, que não é alegria e felicidade, não é uma questão de grau, é uma questão de gênero. A gente falou isso com outras palavras. Alegria e felicidade não é uma diferença de grau, que a felicidade é um grau acima da alegria, não. Que a alegria, ela, tentando fazer uma linha de raciocínio, ela vem do concupiscível. Ela vem daquela assim, você fica alegre quando está tomando a cerveja, você fica alegre quando está comendo bombom, daquela alegria, tipo uma de euforia, né? E a felicidade, ela é uma coisa mais global, mais de uma satisfação. Vou dar um exemplo para ficar tipo mais... Tipo o amor? Tipo amor e paixão. Você tem que inteligir para se tornar feliz e tem que inteligir para amar. O que acontece? Por exemplo, vou dar o exemplo do Alan, tocar piano. Ele está lá tocando piano, está gerando uma alegria nele, o concupiscível está tocando. Agora, se esse tocar piano, se ele ficar muito tempo, se ele esquecer das outras coisas, provavelmente ele vai ter problema com a esposa, com o filho. E isso não vai gerar uma felicidade nele. Vai gerar uma alegria momentânea, que é... Então, a felicidade, como Aristóteles falava da eudaimonia, né, que é o pensar bem e agir bem, e que entra no apetite irascível, porque quando você faz um esforço... Vamos botar agora o exemplo da obesidade, né? Você comeu uma torta de chocolate, aquilo te deu uma alegria, uma euforia, você ficou, naquela hora, um prazer grande, mas depois vem a culpa, vem o teu peso, você vai conviver com o teu peso, que você não vai emagrecer. Agora, se você mobilizar o irascível e conseguir fazer uma dieta, conseguir fazer atividade física, o que para essa pessoa, né, a gente fala da individualidade, para essa pessoa que está com dificuldade de emagrecer, fazer a dieta e fazer a atividade física é o irascível. E o irascível, ele vai gerar, a longo prazo, depois de um sacrifício, ele vai gerar uma felicidade e não uma alegria. Pelo contrário, a alegria ele não vai ter no momento que ele vai negar a torta de chocolate. A alegria ele não vai ter, não vai ter, exatamente, não vai ter no momento que ele vai estar malhando, não vai ter alegria. Agora, quando ele emagrecer, quando ele estiver magro, aí ele vai estar num estado de felicidade. Ele vai conseguir. É a questão do irascível ser um bem árduo, né? O concupiscível é um bem fácil, vamos dizer assim, né? Fácil você comer uma torta de chocolate, é fácil você tomar uma cerveja, o bem concupiscível é fácil. O bem irascível é árduo, é difícil. Mais ou menos parecido com a explicação lá Só que ele fala um mal difícil de evitar. Exatamente. Esqueci de novo de pegar o livro e abrir nessa parte para entender, porque na minha visão ele está ali direcionando para o vício, né? Se ele se torna um mal porque você não evita e você se excede. Quando você terminar a explicação, eu quero trazer isso de maneira mais prática, do ponto de vista da alimentação e do... Eu vou dar um exemplo disso de alimentação agora. É exatamente isso, da que eu estava falando do cumprimento daquilo que você inteligiu. A pessoa está obeso, fala assim, caramba, tô cheio, hoje em dia está cheio de informação. Eu já inteligi isso, então eu preciso mobilizar minha vontade, irascível, para que eu consiga
aquele objetivo? Aí ele vai ter aquele bem árduo, vai ser difícil, né? Uma definição de sacrifício que eu gosto o sacrifício é você abdicar de um bem menor por um bem maior, tá? Então, o que é um bem maior e um bem menor? A torta de chocolate e o sucesso do emagrecimento, o que é um bem menor e um bem maior? A torta de chocolate é um bem menor e o emagrecimento é um bem maior. Então, você se sacrifica para você abdicar de um bem menor, que é comer uma torta de chocolate naquele momento, que vai te dar um prazer, vamos lá, durante 3 minutos você vai comer a torta, vai ficar ali 1 minuto o gosto na boca e acabou. Acabou. Eu sempre uso também um exemplo que eu gosto, que é a questão de... Eu nunca fui, na escola, nunca fui um excelente aluno, pelo contrário. Meu negócio era esporte. Mas mesmo assim, eu não gostava de matar aula. Matar aula, e como algumas coisas que te dão preguiça, é o seguinte: tu acordou ali e falou, pô, não vou pra aula, não sei o quê. Qual vai ser o prazer que vai te dar ali? Meia hora. Mas tu vai ficar um dia inteiro com culpa. Quem faz umas coisas desse tipo sabe que, pô, você fica culpado. Então, porra, o que é um bem menor e um bem maior, no caso? Pegou traição, né? Traição, de culpa, porra, um monte de coisa, entendeu? Que você pega, aí você pega o teu prazer ali na traição, no que for, o que? Quanto tempo, cara? Tempo pequeno. Pro tempo de culpa que você vai ter. Então, assim, o que a gente conversa internamente, um dos nossos motes que a gente quer passar é exatamente isso, que vale a pena, a gente consegue transcender a matéria, a gente consegue ter a vontade que é uma das essências humanas, a gente consegue isso em busca de um bem maior, de um bem que a gente inteligiu e que a gente sabe que vai ser melhor para a gente. E nós não somos subproduto do ambiente. O ambiente, pô, se fosse assim, todo mundo seria levado para um lado só, né? Mas só que a gente tem vários ambientes, a gente tem vários estímulos. E cabe a nós escolher o estímulo que é melhor para nós mesmos. Eu posso fazer uma intervenção prática agora? Eu acho que ela é prática. Primeiro, só dar os parabéns para mim, para Amoroso. Nós estamos educados, super educados hoje. Então, trazendo o que você falou, Guru, para a vida real, como eu acompanho muito o assunto obesidade, e a obesidade ela realmente está muito mais ligada à questão da alimentação, esse é o grande problema, tanto que os remédios, todos que estão, não tem um remédio que fala assim, vou te dar um remédio que te dá os efeitos da atividade física, ou vou te dar um remédio que te empurra para fazer atividade física. Não, os remédios eles atuam efetivamente no emagrecimento, na questão da saciação e saciedade. Efetivamente é isso. As questões... As produções hormonais relacionadas a isso, o GLP-1, hoje tem remédio triagonista, né, com 3 substâncias, para atuar no cérebro, para inibir o apetite. O apetite aqui, quem está falando enquanto fome. Isso a gente explicou bem no primeiro episódio. E aí tem alguns psicólogos que eles trabalham exclusivamente pelo irascível. Como é que eu falo exclusivamente pelo irascível? Porque eles permitem o concupiscível. Eu estou falando de psicólogos que eu acompanho. Tá? Estou falando de psicólogos que trabalham com obesidade. E nutricionistas fazem isso e nós, professores de educação física, a gente só acompanha, porque a gente não prescreve a nutrição. As nutricionistas que eu trabalho fazem um pouco diferente. Eu vou chegar lá. Eu preciso de um pouquinho de paciência de vocês para esmiuçar esse assunto aqui agora na vida real. Como é que essa galera trabalha? Pode ser nutricionista, pode ser psicólogo. Olha, você não precisa ter culpa se você comer um chocolate. Você não precisa ter culpa se você comer o pudim. E eu acho legal essa parada. Então você vai ter o seu concupiscível e você vai controlar. Aí você vai exercer a vontade. Como você vai comer esta dose aqui, que até este ponto, se você comer, você não engorda. A partir daqui, você vai engordar. Ou seja, trabalha-se exclusivamente com a quantidade. E isso é mobilização da vontade. Você tem uma... 100% dos casos, né? 100% dos casos tem que ter mobilização. Não, em 100% dos casos tem que ter mobilização da vontade. Entendi. É que eu vou dividir pela abordagem. Na abordagem da quantidade, eu como qualquer coisa e controlo o que eu vou comer, mobilizando a vontade para não exagerar na quantidade, e funciona, emagrece. O que eu vejo na minha prática? Aí eu estou trazendo uma visão Alain,
que essa mobilização da vontade, o concupiscível, com o tempo, ele acaba vencendo. E ele vence nas outras também, que eu já vou falar. Mas vai ficando mais fácil de mobilizar, de segurar, à medida que você vai tendo um conhecimento daquilo que você evita. Eu vou chegar lá. Eu não sei o quanto eu consigo transmitir de clareza no que eu estou querendo dizer, mas eu vou ficar aqui primeiro nessa abordagem, então, da quantidade. Isso ficou claro? Então, eu consigo emagrecer comendo pudim. Eu consigo emagrecer bebendo cerveja. Eu, Alan, nunca parei de beber. Eu estava com quase 90 quilos, cheguei a 89. Eu devo ter batido 90 algum dia. E hoje eu fico aqui entre 67, 68, 69, me empurrando para 70 porque a Karina reclama. Já expliquei isso também. A Karina não gosta que eu fique com 67, 68. E aí, bem, então, eu comecei lá, no meu processo de emagrecimento, com essa mobilização da quantidade. Funciona perfeitamente. Só que como eu já expliquei, eu olhei e falei, cara, quanto tempo meu irascível vai ser capaz de vencer o meu concupiscível? Porque essa transcendência da matéria não é fácil em várias camadas que você quiser imaginar. Aqui a gente está falando da camadinha alimentação. Pô, mais que eu tenha consciência, daí a dificuldade, e que realmente não adianta só ter a consciência de que é só comer menos, é só fazer exercício, é só dormir mais, que isso não necessariamente se transforma em ação. Daí a minha defesa hoje, de que esse conhecimento, ele mobilize a vontade para que você evite ao máximo isso aqui. Eu achei muito propício que a gente tenha trazido isso para aqui hoje, porque isso aqui é uma vez, no máximo 2 vezes por semana para mim, e pouco. Eventualmente eu exagero. Antigamente eu exagerava, a gente sentava e tomava uma caixa de cerveja. Hoje exagerar, beber 6, 7 cervejas, isso é exagerar hoje. Quer dizer, mudou completamente. E aí, essa mobilização da vontade associada ao conhecimento, aí tem a relação com a inteligência, e quando eu falo conhecer, é conhecer as estratégias que me permitam ter um pouco desse concupiscível, que me permitam não ficar com fome e conseguir manter o magro e me manter num peso adequado, sem... Eu não vou entrar aqui na questão de se é saudável ou não saudável, obesidade, mas só para deixar, para fazer um disclaimerzinho, as pessoas têm graus de acúmulo de gordura, elas têm capacidade diferente de suportar determinados graus de acúmulo de gordura. Tem gente que ganha 2 quilos de gordura, isso vai tudo para gordura visceral, que chama de gordura ectópica, e ela já começa a adoecer. Gente que faz atividade física e é pré-diabético com um nível de treinamento altíssimo, porque ela tem uma sensibilidade a determinados tipos de alimentos diferente de outras pessoas e aquilo vira a gordura visceral, a gordura ectópica com mais facilidade. Por isso que tem obesos que são considerados metabolicamente saudáveis. Algo em torno de 30% a 20%, sendo que dessa galera, em 5, 10 anos, parece que a metade tende a se tornar não metabolicamente saudável. Aí a gente já entraria numa outra discussão, que é o que eu tenho refletido, que é assim, de fato, nem todo mundo que se torna obeso vai ter um problema de saúde. De fato, nem todo mundo que se torna obeso vai ter um risco de morte prematura aumentado. De fato, nem todo mundo que se torna obeso vai ter o maior risco de doença cardiovascular. Mas nem todo mundo que fuma também tem. Mas a gente quer correr o risco de fumar? Ou é melhor a gente não... Eu vou correr o risco? Eu vou apostar que eu vou ficar dentro desses 20%, 30%? E eu vou apostar que estando uma vez dentro desses 20%, 30%, em 5, 10 anos eu vou continuar dentro desses 20%, 30%, sendo que a metade ultrapassa essa barreira? E quem sai de lá para cá é quem faz atividade física, muda a alimentação? Então, para mim, é correr um risco desnecessário. Então, não é para negar que existem obesos que talvez não tenham os prejuízos relacionados à saúde metabólica, principalmente, que a maioria dos obesos vai ter. Não é todo mundo, mas não é todo mundo que fuma que vai desenvolver câncer. Você quer correr o risco? Essa é a reflexão que eu gosto de provocar. Moro, você queria falar alguma coisa antes de eu retomar? Sobre o exemplo da cerveja do irascível, você antigamente sentava, bebia uma caixa de cerveja, vamos supor. E é real. Só que hoje você falou que senta, quando você exagera, são 6, 7 cervejas. Agora eu te digo, se você hoje sentar
você seria capaz de beber essa caixa de novo? Ou talvez o treinamento irascível chegou a tal ponto de sensibilização que você, mesmo querendo exagerar, você para nos sets que aquela vontade, fora o teu apetite, as questões fisiológicas, já te limitariam nas sets? Não sei se eu entendi a tua pergunta do ponto de vista da vontade. Do ponto de vista fisiológico e da vontade, porque se mistura. Vou separar, mas eu vou separar didaticamente, que é mais fácil. Fisiologicamente, eu e o Gulu, se a gente sentar, aí é biopsicologicamente, biopsicossocialmente, a gente facilmente mata uma garrafa uma caixa de cerveja. Eu e esse cara aqui. 24 garrafas de 600. Só que fisiologicamente chega uma hora que eu já não consigo mais. Eu diminuí o meu limite. É como se eu tivesse... O meu limiar baixou. Ao longo... Mas eu não é por uma questão psicológica, eu diria. Não sei se dá para separar. Você falou que não dá para separar. É foda para responder essa pergunta. Eu gosto das perguntas. Amoroso, tem umas perguntas maravilhosas. O orientador ele fica louco. Isso aí Dê a gente na conversa. Espera, deixa eu tentar terminar. Depois o Gulu tenta ajudar. Do ponto de vista da vontade, concentrado com esse cara aqui resenhando, sentado lá com meu amigo Glabella, com Pedro Ivo. Contigo não, que você não bebe. A gente provavelmente... Eu travo em qualquer situação. A gente vai fumar uns 10 talvez isso aí... Pá. Então, mas, na maioria das vezes, a gente um dia escorregou. Eu, esse cara aqui, passou do limite. Mas foi muito ruim depois de ressaca, de tudo, porque não tem mais... Tem a questão da idade e tem uma questão também da mudança toda do comportamento alimentar, que faz com que hoje eu não tenha essa resistência que eu tinha. Então, tá tudo misturado, né? Idade e o comportamento. Tem nem mais vontade também. Assim, porra, assim, hoje em dia eu gosto de parar de beber naquele limite mesmo ali. Mas, não tem vontade, mas a gente passou um dia. É isso que eu tô querendo dizer. Deu uma escorregada. Mas mesmo na escorregada daquele dia, não foi o que a gente fazia 15, 20 anos atrás. Então, tá respondido? Tá. Você quer... Não, é isso mesmo. Eu quero voltar aqui, que eu estava na questão da quantidade. E aí, essa abordagem, que as pessoas, em geral, vêm falar comigo, vou até aproveitar algumas conversas que eu já tive na época que eu postava mais stories, porque eu por motivos de escolha do que eu tenho que fazer no meu dia a dia de aproveitamento, hoje eu posto muito menos stories. E eu posto basicamente os cortes do Rio dos episódios que a gente faz aqui. Inclusive, de todos os convidados que tem, meu Instagram é o Zorra Total, eu costumo brincar. Tá todo mundo lá, todos os conteúdos estão lá. Você encontra de tudo relacionado a estilo de vida, porque tem emagrecimento, treinamento, alimentação, tem nutricionista falando, tem professor de crossfit, daqui a pouco vai ter professor de jiu-jitsu e por aí vai. A gente tem aqui, né, o fisioterapeuta Nemesiel, o Marcelinho falando da história da ginástica, o Léo, o Hércules Rubini falando de educação. E tá tudo isso lá no meu Instagram. Mas, na época que eu postava mais, algumas pessoas me questionaram o seguinte, que é aquela mentalidade mutuamente excludente da maioria das pessoas. Se eu falava em algum momento de low carb, e há uma tendência que eu fale de low carb porque eu faço, é a minha estratégia, nós estamos bebendo cerveja falando que fala low carb, esse é o meu concupiscível, essa é a minha saída, a minha esbarrada. Eu não sou 100%, por isso que eu não estou na dieta cetogênica, porque a dieta cetogênica você precisa ficar mais tempo na low carb para você poder entrar em cetose. Eu não entro porque eu estou sempre quebrando no final de semana. Bom, e aí as pessoas falam assim, mas existe uma estratégia, a pessoa se conhecer, ela vai para casa, ela faz a própria comida, quando ela faz a própria comida, toda aquela relação com a comida, cara, é do caralho. Eu falei em algum momento, eu tô debochando aqui, eu falei em algum momento que eu sou contra isso? O fato de eu falar que a low carb é boa quer dizer que a pessoa cozinhar pela mesma e mudar, ter uma relação do tal do mindfulness da alimentação, não sei, esqueci agora qual é o termo que eles usam, acho que é mindfulness eating, acho que é isso. E o fato de eu ter falado da low carb, será que exclui as pessoas que querem para esse caminho? Não, se o cara está indo nesse caminho e está funcionando, maravilhoso. Outra coisa, se a pessoa está contando calorias diariamente, eu gasto 2.000, vou consumir 1.800, 1.900, ela vai ter que ficar ajustando toda hora, porque esse cálculo essa matemática não é simples assim. Qualquer pessoa que entende o mínimo de fisiologia sabe disso. Precisa ser expert, precisa entender de bioquímica pra caceta para saber se é uma coisa muito simples, inclusive, de se observar no dia a dia. Mas funciona também. Você vai ajustando ali na contagem,
pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você consegue emagrecer e você consegue manter. Só que as mobilizações de vontade são diferentes. Mas aí o que eu falo, eu não gosto de ficar contando todo dia. Isso é um ponto. Eu não gosto de sentir fome. E eu acho que essa é a grande fraqueza, porque eu acho que o apetite natural vence. Eu acho que ele me parece que na maioria dos casos, nem todos. Tem gente, que eu acho que consegue transcender tanto, tem uma força de vontade tão grande que é capaz de comer pouco sempre e sentir fome e conviver bem com isso. Eu sou capaz de conviver bem com 18 horas de fome, com 24 horas de fome, mas uma hora eu preciso comer e na hora que eu como, eu quero me sentir saciado. E se eu ficar contando caloria, eu não vou me sentir saciado. E dependendo do tipo de comida que eu comer, tem comida que quando você come, depois a saciedade dura menos, porque saciação é a interrupção, quando você interrompe a alimentação, e a saciedade é o quanto tempo você fica até comer de novo. Dependendo do tipo de comida, por exemplo, uma comida mais proteica tende a gerar maior saciedade, quer dizer, você consegue ficar mais tempo sem comer de novo. Então, para sustentar o jejum que eu sustento, é mais fácil com uma comida com mais proteína. Enfim, voltando aqui na questão, eu não quero ficar contando caloria, mas a pessoa que é capaz de mobilizar a vontade e comer e contar, e comer menos, e comer um pudinzinho, comer só um biscoitinho, comer só um quadradinho de chocolate, parabéns. Eu acho que é mais difícil, porque ela está mais sujeita ao apetite natural. No caso que a gente está falando aqui, que a gente chamou de apetite natural, fome. Isso é uma didática minha. Sim, você já conhece, porque você assistiu todas as minhas aulas lá do segundo, eu começo falando sobre isso. Mas, só reforçando, não estou dizendo que isso não seja uma estratégia que a pessoa possa utilizar. Mas você gosta dessa estratégia? E a opinião pessoal eu posso dar. Não gosto dessa estratégia. Sou contra? Não sou contra. Acho mais difícil de sustentar. Quais as estratégias que eu acho mais fáceis de serem sustentadas? Em primeiro lugar, nem precisa falar de low carb. A tal da comida de verdade, que o nutricionista é muito capaz de ajudar. Se você tira ultraprocessados da brincadeira e alguns processados, não todos, aí eu estou falando basicamente do que eu faço hoje com a nutricionista que me ajuda, você já consegue resolver o problema, sem entrar na seara aqui dos ultraprocessados. Então, a comida de verdade, que vem sendo bastante advogada, a galera está falando bastante disso, ela tende já a gerar esse déficit de forma espontânea, sem você precisar ficar controlando. Um exemplo que eu sempre dou, se nós olharmos para trás no Brasil, a gente tinha uma população com índice de obesidade muito baixo. Qual era a alimentação do brasileiro? Eu vou pegar aqui minha realidade quando eu era criança. Acordava, 2 pãezinhos com manteiga e café com leite com açúcar. Claro, era com açúcar. Basicão, né? Mas aí, passava o dia inteiro na rua. 7 horas da manhã, só ia... Aí, na escola, no recreio, corre para lá, corre para lá. Eventualmente, eu tinha um lanche, tinha muita gente que tinha, claro, aí fazia ali um lanchinho, mas o lanche era uma maçãzinha, um pedacinho de pão. Creme crack no mar? E com muito menos ultraprocessado. Tinha ali também, né? Você tem biscoitinho Mirabel. Biscoito, você tem que é o ultraprocessado. Mas, enfim. Aí você quando você ia almoçar, quando a gente chegava em casa para almoçar, era com uma fome desesperadora. Porque você não. Hoje. E aí eu queria trazer isso também. Esse é um outro grande problema, porque hoje as pessoas não sentem mais fome. Não pode me sentir. Fome, come. Sente fome, come. Sente fome, come. A gente não tinha isso. Tinha horário de refeição. Tem uma família de uns alunos meus que eles têm horário de refeição. Eu estava dando aula para a mãe um dia e o filho passou, nossa, eu estou com fome. Daqui a 1h30. E eu antecipei um pouquinho a minha aula porque ia ser daqui a 2h30. E, cara, numa casa com uma fartura enorme, o moleque não vai na geladeira pegar a comida. Educação. Com cozinheiro e tudo, sai a comida da hora. E todo mundo senta ali e vai comer. Isso é maravilhoso. Então, como é que são muitas nuances? Aí você tem, na nossa época lá que eu tô falando, arroz e feijão, uma proteína, arroz e feijão, carboidrato pra caramba, cara. Uma proteína e uma salada. Era essa a comida. Domingo tinha uma Coca-Cola, tinha uma batata frita. Domingo, um copo de Coca-Cola. Então, a maioria da população, acredito eu, não tenho um estudo profundo sobre isso, nunca pesquisei isso profundamente, mas a maioria da população vivia nessa realidade. E em muitos casos, até quem tinha uma condição financeira maior. Café da manhã, almoço, lanche e janta. Sem excesso de ultraprocessado, aquela quantidade ali,
serviu, comeu, acabou. Aí volta pra rua, vai soltar pipa, vai jogar futebol, vai brincar de pique. Menino e menina. Pô, lembra minhas irmãs, pula elástico o dia inteiro pulando elástico. Minha irmã dava estrelinha com uma mão só, sem nunca ter entrado numa escola de ginástica na vida dela. Bom, a forma de vida mudou radicalmente. O alimento, a qualidade empobreceu, diminuiu, e a quantidade aumentou. A disponibilidade é absurdamente maior. E dentro dessa disponibilidade, eu estou dizendo quantidade e variedade, né? Intensidade e volume. Trazendo aqui um pouco para a educação física. É muita variedade, que seria o que eu chamo de intensidade. Você tem ali vários tipos de densidade calórica diferentes, muita mistura de açúcar e gordura, com fácil digestibilidade, passa rápido, não mata a fome, você logo quer comer mais, impulsiona o desejo, com muita quantidade, é muito disponível. Além de ter muita coisa que você pode escolher, a quantidade é enorme. Pô, até 1990, você entrava no mercado no Brasil, aí são as coisas boas e as coisas ruins da modernidade. Você teve o Brasil, ele tinha uma limitação de entrada de coisas de fora. E a partir de 1990, isso se abriu. Mercado. E aí começou a ter todo tipo de biscoito, todo tipo de chocolate. E se você olhar, você tem uma curva que vai mais ou menos por aí. Hoje tem uma galera que defende 100% que o problema são os ultraprocessados. Eu acho muito radical fazer só isso, mas faz muito sentido. Mas eles querem defender ultraprocessado tirando o papel do açúcar. Não sei por que eles estão fazendo isso, porque é baseado numa pesquisa que tem de uma curva. E essas pesquisas, cara, a maneira como você manipula o dado, você pode encontrar a curva que você quiser, uma loucura. Então, eu tenho certa restrição. Existe, de fato, a pesquisa que mostra que a curva da obesidade ela não está linear com açúcar, mas ela parece ter uma relação maior com o ultraprocessado. Só que dentro do ultraprocessado tem o açúcar e tem a gordura. Então, eu entendo hoje, Gulo, que o conhecimento que a pessoa tem, a melhor maneira de exercer essa vontade, aí eu estou trazendo agora para a estratégia que eu entendo como melhor, é para não escolher alimentos ultraprocessados, alimentos com carboidratos refinados também, escolher mais comida de verdade e buscar nessas coisas aquilo que dá prazer. O exemplo que eu gosto de trazer para a minha vida, assim, eu adoro churrasco. E a despeito de toda a discussão que tem com a carne, se a carne é saudável, não é saudável, isso é outra discussão, para quem tiver curiosidade, tem um trabalho agora em 2024 que está muito bem nesse assunto, desmistificando um pouquinho esse ponto da carne como um fator de risco aumentado para a morte. Isso, se vocês quiserem, depois eu detalho um pouquinho. Tem gente que quer até negar que a gente é onívoro, né? Tem gente que quer até negar. E aí no churrasco você tem a carne, você tem um pãozinho, você tem a farofa, arroz. Você tem um arroz. Eu no churrasco, meu prazer é a carne, meu combustível é a carne. E nem sempre, Gulu, com isso aqui. Te digo, a maioria das vezes, sem isso aqui, porque a cerveja está num outro momento. A não ser que o churrasco caia no sábado, que é o momento da cerveja. Porque, como eu faço muito churrasco domingo na minha casa para minha família, nesse dia, é uma coquinha zero, porque eu gosto da Coca Zero, tomo lá minha Coca Zero. Então, trazendo para tudo que você explicou para a realidade, ali eu estou mobilizando a minha vontade para não comer a farofa, que eu gosto pra caramba, mas não estou deixando de ter o meu prazer ao comer a carne, e essa carne me provoca uma enorme saciedade, eu fico muito mais tempo sem comer, me dá nutrientes necessários, e eu consigo, dessa forma, manter meu peso. Não sei se eu fui claro Foi claríssimo. Nesse contínuo aqui das possibilidades, sempre está trazendo aqui, você tem os dois pontos. Você está mobilizando aqui, você está olhando para o irascível, para o concupiscível, e você está mobilizando a vontade. Você respondeu, você explicou, né, um ponto que eu ia tocar agora, que essa questão, você deu essa explicação toda para dizer que você mobilizou a tua vontade na sua estratégia. Isso aí. Né? E aí eu ia falar o seguinte, que eu passei pelo mesmo processo que você, acho que a gente já conversou sobre isso. O Alan falou, eu tenho 1,90 m e eu pesei 106 quilos que eu vi na balança. Eu acho que eu pesei, porque chega uma hora que você fala assim, chega essa porra, perdeu a graça de pesar. Eu acho que eu devo ter ido até uns 110. Nossa. E aí, uma hora eu falei assim, cara, parou com essa porra, assim, tipo, acabou. Eu emagreci, cheguei nos meus 80 quilos, 80 e pouco, e fiquei sanfonando.
É aquela sanfonada. Engordava um pouquinho, daqui a pouco emagrecia. E de uns 8, 9 anos para cá, que eu mantenho o meu peso, 83, 84 quilos, que também acontece a mesma coisa, às vezes eu fico um pouco magro. E, quer dizer, eu sou longilíneo, né? Então, assim, eu estou sempre com aspecto de magro. Minha mulher também fala, às vezes. Tô treinando musculação, que é o meu irascível. Por exemplo, correr para mim é concupiscível. Correr para mim é um prazer. É uma espécie de terapia. Agora, entrar na academia e puxar peso, para mim eu tenho que me forçar. Quantas vezes na semana você corre? 6. Caralho, meu. E aí o que acontece? Minha estratégia foi diferente do Alan. Como é muito fácil para mim, assim, de chegar lá, por exemplo, eu gosto de correr na areia. Eu tenho uma brecha de um aluno, eu descalço ali na areia, vou e corro meus 4,5, 5 quilômetros. Para mim é a coisa mais tranquila do mundo. E eu como carboidrato pra caramba, assim. Arroz com feijão, para mim, assim, almoço, assim, arroz com feijão, para mim, no prato tem que ser aquela montanhazinha. E aí entra carne, adoro carne também, então como bastante proteína. Como pão, hoje eu comi uma ciabatta de manhã enorme, entendeu? Vim para cá, eu comi um escondidinho, aipim com carne seca. Então, assim, o que eu quero dizer, a minha estratégia foi totalmente diferente da do Alan. Porém, o nosso caso é bem parecido. Eu mantenho o peso, assim, às vezes, pelo contrário, tem que dar uma forçada para eu poder, né, com 82, 83 eu fico, não gosto muito, e com 85 eu fico bem. Assim. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, de alguma forma, voltando na explicação do apetite, de alguma forma, você tem que mobilizar a tua inteligência e a tua vontade para achar a sua estratégia, que vai dar resultado na prática, né? E através, claro, né? Não estamos falando de Ozempic, que eu não estou nada contra, mas eu acho que é um consenso que, se você emagrecer através da alimentação e atividade física, seria melhor. Então, através desse entendimento, do que a gente estava falando, da transcendência da matéria, de você não se deixar ser um subproduto do ambiente, você conseguir montar a sua estratégia. Então, para mim, fazer o treinamento aeróbico, ontem, por exemplo, eu corria o meu normal, e como eu tenho um trabalho à parte, que eu sou técnico de handball, eu joguei com os meninos lá de 16 anos, eu joguei 1h10 ontem. Então, quer dizer, eu corri 5 km e joguei 1h10. Pô, meu gasto calórico, eu acredito que tenha sido animal. E aí chegou de noite, o que eu fiz? Comi minha pizzazinha, tomei minha cerveja antes e comi a pizza lá com as crianças e com a minha esposa. E isso não altera o meu peso. Porque hoje, aí eu deixo de fazer atividade física um dia, que no meu caso, eu escolhi para hoje. Amanhã, vou na academia, vou dar minha corridinha, e o meu peso se altera muito pouco. E a minha mulher sabe a prova disso, assim, eu como... Cara, não tem essa de... eu como de 3 em 3 horas. Eu como a hora que, sei lá, às vezes eu passo fome, às vezes não passo, quando eu tô dando muita aula, às vezes eu sinto fome, não sei o quê. Mas a primeira brecha eu vou e como, cara. Tento escolher? Claro, às vezes... Eu como, minha esposa põe lá uma saladinha na minha marmita para eu comer, eu levo um açaí que ela faz, levo uma frutinha. Volta e meia, cara, lá no Leblon, que é onde eu trabalho a maior parte do tempo, tem um joelho lá maravilhoso, entendeu? Então, assim, é concupiscível? Mas eu estou dentro do meu irascível, nesse ponto de obesidade, o meu irascível está ali segurando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e mantendo meu peso. Então, assim, eu acho que essas coisas de você, da dupla excludência que você fala, é isso, entendeu? Você fala, pô, cara, tem várias estratégias saudáveis que você pode escolher a sua, desde que você mobilize a tua vontade e a tua inteligência. Mas aí, Gulu, deixa eu ver se eu acerto aqui. Você come o joelho, mas não come todo dia. Você não come 3 joelhos, você come um. Você corre todo dia. A pizza é final de semana, você não come todo dia. A maior parte do tempo você está comendo comida de verdade. Comida. Isso faz muita diferença. Comida, né? Então, exatamente. Se trata de comer mais ou menos. Eu quis falar isso para não dizer assim, pô, eu como certinho, né? Eu como todo. Não, vamos dizer assim, as coisas boas. Eu como fruta todo dia. Eu tomo o açaí, por exemplo, que é calórico. Minha mulher bate lá, compra aquela barra. Calórico é compra aquela barra que é um açaí do bom, vamos dizer assim. Mas tem níveis, tem médio, tem o fraco, o médio e o enfim. E aí ela bate com banana e morango. Então, levo uma garrafinha de meio litro, todo dia, meio litro para dentro. Levo um iogurte natural, uma granolinha, levo fruta, como arroz com feijão e dou minhas jacadas. Volta e meia, a jacada, um joelho aqui, aí final de semana uma pizza, cervejinha. Agora, a atividade física, para mim, é religião.
6 vezes por semana. Já entrou aquela coisa. Aí o irascível já se tornou concupiscível, já deu aquela... Já consigo, porque a gente, como eu falei, a gente divide didaticamente, mas está tudo junto. Então, assim, ache a sua estratégia. Faça o que for melhor para você, for mais fácil de você levar isso, porque essa minha rotina não é mais um sacrifício. Mas, Gulu, quando você fala acha a sua estratégia, complementar nesse ponto que é importante, Isso você sabe. A estratégia aqui funciona. Sim, Porque, claro. Porque, só de falar, se eu fizer o que você faz, eu engordo. Mas, Tu acha? Será? Não, eu não acho, não, tenho certeza. Mas, eu já fiz. Mas mesmo treinando 6 vezes por semana, Correndo pra cacete. Eu engordo. E vou te falar, eu engordo, o mínimo que eu engordo, eu já tenho alteração em alguns índices taxas. que não... É complicado. Então, lembra que eu falei lá no início? Não, sem razão. Que Ache a tua estratégia que funcione. Os limiares são diferentes. Tem gente que vai estar com percentual de gordura de 30%, metabolicamente melhor que eu, com 18%. Mas você há de concordar comigo que... Foda. Mas vamos supor que você estivesse lá com seus 90 quilos. Aí você fez a minha estratégia. Você emagreceu, você atingiu um objetivo que você emagreceu, mas você falou assim, porra, mas olha só, mas meu colesterol tá alto, minha glicose tá aqui limítrofe, mesmo eu correndo 6 vezes por semana, aí que você... Mas, pô, você já é melhor do que você com 90 quilos. Então, Gulu, então, exatamente assim, esse o ponto. Ache a sua estratégia, lógico que funcione, e que de repente você consegue uma estratégia que você conseguiu emagrecer, mas não foi a ideal, e aí depois é mais fácil você lapidar. Sim. Né? Que foi exatamente o que eu fiz. Do que você achar uma... exatamente, do que você achar uma de cara que vai ser na porrada. Não. Pô, cara, você quer emagrecer? Acha uma estratégia. E aí você vê se essa estratégia é possível de ser mantida. Então, só para terminar. Primeiro, a estratégia, o processo de emagrecimento, para mim, ele é um processo educacional. Eu posso falar mais um pouquinho sobre isso já. Mas se eu fizer o que você faz, eu não vou ficar com 89 quilos como eu ficava. Então, é importante falar isso. Eu vou provavelmente ficar ali com 76, 77. Se eu fizer o que você faz. Subiria 10 quilos? Sim, eu já fiz essa experiência. É? Já fiz. Eu já fiz todas as experiências que você imaginar até essa porra dar certo. Eu não faço low carb porque eu falei, caraca, a melhor estratégia do mundo. Você. Ela é a melhor estratégia para mim. E eu tive que me educar, e a mobilização da minha vontade é para ser low carb. Porque só dá certo para mim, para ficar lá olhando as taxas das taxas, né? Hemoglobina glicada, HDL, LDL, triglicerídeo, só dá certo. Só fica num range legal se eu estiver fazendo low carb. Não adianta eu tirar ultraprocessado e comer arroz e feijão. Não adianta. Eu vou para 7,5, 7,7. Você está falando uma coisa que a gente aprende no início da faculdade, que é o princípio da individualidade. O princípio da individualidade biológica. E outra coisa, talvez, se o Gulu fizesse low carb, ele emagrecesse mais. Mas ele não precisa, porque ele, assim, as taxas... Vamos falar taxa, né, de uma maneira mais pueril. As taxas estão boas, porque os limiares são diferentes. Por isso que tem que ser a estratégia de cada um, que funciona para cada um. E não pode também... Não existe referência de percentual de gordura. Então, qual é o percentual de gordura que eu tenho que ter? Existe, lógico que existe a normalização. Então, tem um trabalho agora do grupo italiano mostrando... Eu não lembro agora a faixa exata de percentual de gordura, mas é a faixa percentual de gordura. Que, caramba, cara, a gente precisa encerrar o episódio. Termina essa... É a faixa de percentual de gordura que define a obesidade, que tem faixa de percentual de gordura, tem a relação cintura-quadril, tem a relação cintura-estatura, tem a relação cintura-estatura associada ao IMC, que é a proposta mais nova agora do grupo europeu. Então, você tem um monte de jeito de olhar. Mas com todas essas variações, efetivamente, para você olhar o problema do acúmulo de gordura, você tem que olhar individualmente. Não é nem uma questão de obesidade puramente. O correto é o problema do acúmulo de gordura, que é individual. Para mim é um, para o amoroso é outro, para você é outro. Sim. Na média, em determinados IMCs, em determinadas relações cintura-quadril, em determinados percentuais de gorduras, em determinadas relações cintura-estatura, em determinados diâmetros de cintura, na média, você tem ali na normatização, e é assim que funciona o ser humano, na média, essa galera está enquadrada como obesa e tem problemas metabólicos, na média. O problema do caso do olhar individual, e isso
é sempre uma briga minha, é onde eu venho, onde eu dou uma contestada, porque tá tudo bem você criticar o IMC, tá tudo bem você criticar essas medidas que não veem detalhadamente o indivíduo, está certa essa crítica. O problema é que você tem que olhar que você vai conseguir trazer todo mundo para a medida mais completa, que é, por exemplo, a medida agora do pessoal da Europa, inclui as avaliações psicológicas. E aí, como é que você vai fazer? Tem outras avaliações clínicas que eles incluem, eu estou lembrando aqui especificamente da psicológica, que você precisa fazer tete a tete. E qual é o risco que eu acho quando você começa a criar muita barreira para você diagnosticar uma pessoa? Todo mundo se vê livre. Qual foi o comentário de uma pessoa que viu a matéria que saiu no Globo semana passada sobre esse artigo? Um artigo que eu já li, inclusive eu tenho ele em PDF no meu celular e está impresso em casa. Olha o que a pessoa falou para mim. Você viu a nova classificação de obesidade alguma coisa da Comunidade Europeia? Esqueci o nome da organização agora. Eu não sou mais obesa. Se liberou. É isso que acontece. Olha o perigo dessa porra. Por quê? Porque aí a gente ia entrar na outra seara, porque eu não vou entrar, que se vocês quiserem entrar no próximo episódio, a gente entra, que é o negócio de passar a mão na cabeça. É igual aqui, né? Coitadinho. Livramos não sei quantas milhões de pessoas da pobreza, só que aí diminuiu a faixa em dólar. É isso, exatamente, Moroso, obrigado. Eu não sou mais miserável, né? Eu ia dar um exemplo que ia ser pior, mas eu vou dar mesmo assim só para mostrar o quanto... Você tem um orçamento, eu posso gastar R$1.000 por mês. Aí você começa a gastar 1.100. Você gasta 1.100 e começa a entrar no cheque especial, começa a pagar juros. E em casa, na tua planilha, o que você faz? Pô, não, vou ajustar aqui para 1.500. Só que você ganha 1.000. E aí na tua planilha fica bonitinho, porque você jogou para cima. Só que você está entrando no cheque especial e está se endividando e vai ter um problema financeiro no banco, vai ter um nome sujo, daqui a pouco você não consegue alugar uma casa, você não consegue comprar uma casa, você não consegue comprar um carro, você não consegue comprar uma bicicleta, você não consegue fazer mais nada na tua vida. Ou seja, mas na tua planilha você está bonitinho, ou seja, na classificação você está ok, mas você está doente na vida real. É isso. Então esse é o problema. E como a gente está... Só para... Não estou dizendo que esse trabalho da Organização Europeia é perfeito. Ele é perfeito. É perfeito. Perfeito é um exagero, mas ele é muito coerente, ele é muito... Está me fugindo, como para variar, está me fugindo a palavra, mas ele tem muita propriedade, ele está muito bem desenhado, muito bem conduzido, e ele tem muito sentido. E aquilo ali é o ideal. Ou se não é o ideal, eles chegaram muito perto do ideal. Minha questão, e aí que vem a diferença entre a análise crítica e o pensamento crítico para mim. Porque você fazer uma análise crítica desse trabalho, você vai achar uma falha aqui, outra ali, mas no total é um trabalho bem feito. É um trabalho que dá uma boa informação. Essa é a minha análise crítica. E o pensamento crítico? Sou eu juntar isso no mundo real, olhando todos os contextos possíveis. Então, o fato do trabalho ser bom, criticamente eu classificá-lo como bom, não quer dizer que ele seja uma verdade absoluta e que isso vai ser bom para a população como um todo. E aí vem a minha crítica. E para mim, um pouco de bandeira, né, alanceada aqui, essa diferença entre análise e pensamento crítico. No pensamento crítico, assim, por que foi feito esse trabalho? Por que eles querem chegar aí? Aí tem muita coisa por trás, eu não vou entrar aqui, porque tem questões ideológicas, né? Tem, principalmente, infelizmente, questões políticas e ideológicas que se misturaram nesse assunto, seja a esquerda, seja a direita, usando essa classificação que a gente hoje, quem estuda um pouquinho sabe que ela não é a mais apropriada, mas ela didaticamente ainda reflete bastante coisa da discussão que a gente vê, principalmente a polarização que a gente tem no Brasil. Seja a esquerda, seja a direita, você tem muitas pesquisas conduzidas por causa desse viés. Eu sou de direita, então eu vou puxar para esse lado. Eu sou de esquerda, eu vou puxar para o outro lado. E a realidade... E a realidade está cagando para vocês, meu irmão. Tá zombando com a sua cara. Está cagando para vocês, porque ela está aqui, a pessoa está morrendo, está sobrevivendo. Aí, hoje, um lado é muito assim, a obesidade é doença e ponto final. E o outro lado, não é bem assim, calma, tem que avaliar melhor. E eu estou realmente tentando ficar em cima do muro, mas não é em cima do muro para não ter posição. É para ter, cara, isso aqui está certo, mas tem isso aqui também. Vamos olhar o problema em si. Não dizendo que eu não seja enviesado, né? Pelo amor de Deus.
Não é isso. E principalmente você está se munindo de informações daqui e dali para atuar na realidade, na pessoa concreta. É, e não no... na pessoa que está na minha frente. Exatamente. Aí você vê o exemplo que eu dei da pessoa que veio para mim assim, eu não sou... Viu, tá vendo como é que é? Eu não sou mais. Ela, do dia para noite, numa publicação, ela deixou... Como assim? Saiu um comunicado e nesse comunicado ela ficou curada. Porque eu, por exemplo, eu tenho um certo... como é que eu posso dizer? Eu tenho uma certa cautela. Está classificado lá a obesidade, tem CID, tem um caralho de asa como doença. Eu tenho minhas dúvidas se essa é a melhor maneira de tratar o assunto. Eu tenho minhas dúvidas. Bastante dúvida. Na minha visão, a obesidade é muito mais um sintoma do que uma doença em si. E isso não é ficar em cima do muro, isso é prudência. Exatamente. Poderiam dizer que é em cima do muro. Enfim... Prudência não é um cara temerário. Prudência não quer dizer que você seja temerário. Prudência é justamente você saber agir na hora certa e pensar certo. Legal você explicar. Então, só para finalizar aqui, para a gente terminar o episódio, essa questão das possibilidades de dieta, o grande problema que eu vejo, Gulu, é que as pessoas... A gente está falando de estratégia que funciona melhor, e hoje eu não consegui entender até hoje direito essa parada. Talvez tenha um pouco aí do negócio, porque a low carb, ela tem uma coisa com a carne, e aí a pior coisa que tem é falar que vai fechar e não fechar. Eu vou fechar de verdade o episódio. Eu quero fechar também. Não, eu vou deixar você fazer o fechamento. Eu vou fechar aqui na parte técnica. Moroso nada? Não. Para vocês fecharem na parte filosófica. Me parece que talvez o problema, porque tem um problema com a low carb. Sim, tudo que sai dando porrada na low carb, a quantidade de pessoas inteligentes que eu vejo batendo palma sem o pensamento crítico é surreal. Por quê? Simplesmente porque a low carb eu não gosto de você. É uma parada assim. Virou uma parada mais ou menos assim. E aí, por quê? Você vai por trás. Eu tento pensar que é o seguinte, cara, será que é porque tem uma questão da carne, aí tem toda essa discussão com relação ao tratamento dos animais, tudo que eu acho que tem que discutir mesmo, que isso tem que ser trazido à tona. Aí para isso... O peido da vaca. O peido da vaca. Peido da roto da vaca. Mas a carne que faz mal pro coração. Então, pode ser que seja por isso. Mas nessa hora que a gente está falando da low carb, a gente está falando da eficácia dela. E ela é eficaz. Sim. E aí, quando você pega... E tira ela do cenário. Você tirou uma possibilidade. Por exemplo, eu estaria ferrado. Fudido. Para poder todo mundo ficar feliz batendo palma, eu tenho que ficar gordo. Só que quando eu engordo, eu não fico bem de saúde. Tem gente que pode engordar. Eu não posso. Dá cagada quando eu engordo. Pressão arterial, triglicerídeos, já falei aqui. Vai tudo pro cacete. E aí, como é que eu consigo funcionar? Como é que eu consigo me organizar e mobilizar a vontade e que funcionou para mim? Porque eu vim testando um monte de coisa. E a hora que eu fiz essa parada, eu falei, caramba, acabou meu esforço com relação à minha fome e com relação ao controle. O meu esforço foi não beber todo dia, não comer farofa todo dia. Melhorou até o funcionamento do teu organismo, né? Tudo, cara. Eu dormia mal. Cara, se eu for falar tudo... Pô, sacanagem, né? Para treinar era uma bosta. Pô, pelo amor de Deus. Enfim. E com relação à carne, eu acho que vale... Que eu escuto ainda até hoje. Não, pô, faço tudo direitinho, tá, não sei o quê. Não como carne. E aí o cara bota a carne no bolo do ultraprocessado. A carne, não é... Tô falando a carne processada. Tá falando do hambúrguer lá do supermercado. Tô falando da carne in natura. Picanha, que a gente tá em abundância aí. Uma 100. Quando eu como carne moída de patinho... Picanha tá uma loucura. Como carne moída de patinho 2, 3 vezes na semana. Porra, eu como pra caralho. Mas você faz uma oração, finge que é picanha. Tá, vamos parar com o deboche. Recentemente saiu um trabalho que o título inicial é Grilling the Data. Grilling de grelhar. Eu acho que tem um trocadilho aí, se eu não me engano, com relação ao inglês. Mas quando você vai fazer uma comida, você pode pegar uma carne, você pode fazer de várias maneiras diferentes. E aí você compra uma carne, você faz de um jeito. Aí você não gostou, você compra de novo, faz de outro. Ou então você pega aquela carne, divide em vários pedaços, cada pedaço você faz de um jeito, até você achar a receita que você quis. Sim. Isso é possível fazer com dados científicos. E esse trabalho do Grilling the Data, ele
trouxe exatamente isso à tona. O que os caras fizeram? Eles pegaram as principais análises estatísticas das últimas meta-análises para a associação não causa e efeito, a associação, a correlação da carne com o risco de morte prematuro, com morte por todas as causas e morte por doença cardiovascular, se eu não me engano. Só que quando você pega uma análise, você pode fazer ela de várias maneiras diferentes. O que os caras viram, que é uma coisa quase infinita, o computador não dava conta de todas as combinações que podem ser feitas. Eu nem sei como é que é isso, porque eu não tenho esse conhecimento estatístico. O que eles fizeram? Eles escolheram 1.440 maneiras diferentes de analisar. Você falou isso aí no... Eu falei? Você falou. Pô, já falei? Falou, já falou. É que esse negócio, ele traz tanta coisa, então foi mal, então já falei. Então, no final, você tem 8 respostas negativas em relação à carne, significativas, que a carne aumenta o risco de morte por todas as causas, e 40 que a carne diminui o risco de morte por todas as causas. Então, a diferença é... Era 800, 400 e tinha umas indeterminadas, né? Então, 1.444, aí 300 e pouco eram implausíveis, aí 200 e pouco, ou 300 e pouco eram... Não, 400 e pouco eram com risco nulo ou risco de morte para a carne, com estatisticamente não significativo. 700 e poucos deu risco diminuído, ou seja, a carne diminuindo o risco de morte por todas as causas, 700 e pouco. Mas não significativo, então, só repetindo, eu sei que está lá, mas então já que você falou, o pessoal que está vendo agora e não viu o outro episódio, você tinha ali cerca de... que quando eu falei, eu estava com isso mais fresquinho na cabeça. Sim. Tinha acabado de ler. Você tem 300 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, não, 400 e poucas análises mostrando nenhum efeito ou o efeito negativo da carne, só que não significativo. E não significativo também você tem 700 mostrando um efeito positivo da carne. Eles excluíram, porque é estatisticamente não significativo. Com significância estatística sobraram 48 análises. Não são 48 trabalhos, são 48 análises dos mesmos dados. Olha que loucura. Dessas 48 análises com significância estatística que sobraram, 8 mostravam que a carne aumentava o risco de morte por todas as causas e 40 que a carne diminuía o risco de morte por todas as causas. E aí os autores, eles trouxeram a carne meio que de propósito, mas o debate não era isso, o debate era a análise de dados. E aí eles falam, por esse tipo de análise, a carne diminui. A conclusão nossa seria que a carne diminui o risco de morte por todas as causas. Recomendamos que a nutrição epidemiológica passe a utilizar esse tipo de análise. É uma proposta deles que a gente espera, que eu falo, nós que estudamos o assunto, espera que passem a ser adotadas com mais honestidade nos próximos trabalhos. Porque tem um problema hoje, por conta de militância. Se você faz um trabalho que você encontra que a carne ela é associada à saúde, a um corpo mais saudável, vou colocar dessa maneira, maneira bem reduzida, dificilmente esse trabalho vai ser aceito pelos revisores e nas principais revistas. Aí o cara ele tem que fazer análise até grilling the data, ele vai mexendo na receita até achar o que vai ser publicado. Você falou a tortura dos dados. A tortura dos dados. Até confessar, né? Até confessa. Ó, vou te apertar aqui, até você dizer que a carne é ruim. Agora é ruim. Vira um Procrusto, né? É o Procrusto, exatamente. Tá com os dados na cama e vai... Isso, vai ajustando. Agora aceita Agora vai aceitar ali, cama de Procrusto total. Para finalizar, então, que eu acho que não precisaria, mas uma explicação, uma justificativa no nosso, acho que ficou bom, porque a gente começou com uma pegada bem filosófica, né, e partimos para a prática. Isso. Né? Então, a nossa discussão prática aqui, que a gente falou da estratégia, ela necessariamente vai precisar, por isso que explica o nosso início filosófico, ela vai precisar da mobilização da sua vontade e da inteligência, do apetite irascível, para que você tenha um resultado. E mesmo como foi o caso do Alain, que treinando, e ele não atingiu o que ele gostaria, ele teve que usar a inteligência e a vontade de novo para poder chegar na estratégia que ele julga que é ideal para ele. Particularmente. Mas você precisa
mobilizar a vontade e a inteligência, que é a transcendência da matéria, e você não é um subproduto do ambiente. Porque se você se considerar um subproduto do ambiente, você não pode falar em primeira pessoa. Como é que você vai falar eu? Porque como eu? Eu não. O ambiente, você não pode mais falar eu, Alan. Tem que ser nós. Tem que ser nós, tem que ser o ambiente. Tem que ser nós, entendeu? Isso não é uma coisa essencialmente humana, né? A gente tem que falar na primeira pessoa. Eu, quando eu falo eu, é justamente aquela explicação toda da cadeia do ente, do vegetal, do animal, do ser humano. Quando a gente fala, só quem fala eu em primeira pessoa é o ser humano. Então... Cara, tem um livro da Ayn Rand, a pronúncia é mais complicada. Ele é fininho, assim. Esqueci o nome agora do livro. É uma história, é uma ficção. E que as pessoas não falam eu. Ela diz isso, né? Que não tem a primeira pessoa. A história né? do livro é essa, até que uma pessoa lá desgarra e descobre a palavra eu, e aí tem que... Eu não lembro porque pode ser a caverna de Platão, né? Você tem que sair, você tem que ver a luz para falar eu. Enquanto a luz não vier, realmente... Excelente, Gulo. Só ratificando que isso tudo que você falou é uma potência que não vai atualizar para todo mundo. Isso a gente falou no episódio que é a teoria do Aristóteles de potência e ato. Então a gente sabe que quando se fala de obesidade, o meu entendimento hoje é que a grande massa da população obesa não vai ter essa capacidade. E está, sim, sujeito ao ambiente. E aí eu só enxergo... Mas tem a potência. Todo mundo está lá com a potência, mas eu só enxergo... E eu não sou a favor de intervenção. Vocês me conhecem, sabem minha visão sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que tem que ter política pública, que tem que ter política privada. Isso é uma outra discussão que eu posso ter em algum outro momento. A gente fala em educação. Justamente a educação também é transcendência da matéria. Educação é você... O que é educar? É você escolher alguma coisa e preterir outra. Mas só terminando esse raciocínio, que eu concordo com você, eu só estou querendo dizer assim, eu não estou aqui advogando de que precisa de uma política pública de educação, precisa de uma política privada de educação. Aqui eu não estou dando a solução, eu estou constatando o problema. Alan, tá, e o que faz? Eu não vou tratar de solução aqui. Acho que um aspecto importante da filosofia, muitas vezes, é entender bem o problema. Sim. Não necessariamente você vai trazer uma solução, você vai fazer até você sofrer mais, porque você vai entender mais o problema, vai ficar louco, porque nem sempre tem a solução. É muito mais importante você montar a sentença do que propriamente a resposta que vai ter ali. Muitas vezes, quando o filósofo tentando resolver o problema, deu muita merda. A maioria das vezes. É melhor o que ela estava falando. Quando a pessoa ri filósofo, ia dar merda ali, né? E aí, nesse quesito obesidade, o meu entendimento é, no curto prazo, eu não vejo solução, porque eu não vejo alteração massiva que venha a ser feita no ambiente, dado toda a maneira como que vá fazer as pessoas caminhar. Um ambiente que não tenha ultraprocessado, um ambiente que só tenha comida natural. Veja que eu não estou falando de low carb, de high carb, de low fat, de high fat. Você está falando que você não vai mudar o ambiente para poder mudar o ser humano depois. Isso, porque se você mudasse o ambiente, não tivesse a oferta da porcalhada que tem hoje, a falta de oportunidade que o ambiente nos permite... A falta de oportunidade que o ambiente dá para a atividade física, o que eu quero dizer é o seguinte, o ambiente te empurra muito para o comportamento sedentário. Ele te empurra muito para você não fazer atividade física de uma maneira geral. Porque nós estamos aqui conversando sentados na cadeira. Se não tivesse a cadeira, a gente estaria em pé, eventualmente sentaria no chão, levantaria, a gente estaria se mexendo muito mais. O ambiente empurrou a gente aqui para o comportamento sedentário. Eu não vejo uma alteração no ambiente significativa, pelo menos acho que na nossa vida, que provoque uma mudança. É um problema, é muito sério. O que vai resolver, talvez, efetivamente, seja a popularização, infelizmente, Gulu, dos remédios. Não, Alan, você é a favor do remédio? Não, isso é uma outra discussão, não sou a favor de nada. Eu sou a favor da mudança de comportamento, da mudança de estilo de vida, mas a realidade é que isso não vai acontecer na maioria das pessoas. Você imagina, porque assim, para mudar o ambiente... Vamos acabar com o McDonald's. Olha só o que vai acontecer com a economia. Só para falar em um aspecto. Vamos acabar com os ultraprocessados, é uma chips, É uma loucura, Essa discussão é muito profunda. Isso aí daria realmente... A gente está num episódio meio interminável, mas a gente precisa terminar. Né? Esse daria um episódio com uma pegada mais ideológica, mais política, bem complicado. Bom,
a gente, ao se estender aqui, diminui o tempo que a gente tem para o próximo episódio, para a galera entender. Nós gravamos 2 episódios por sessão, por isso que normalmente tem 2 episódios, nós estamos com a mesma roupa. E aí, o próximo episódio vai ter uma duração um pouquinho mais curta. A gente vai falar de como estudar, é isso? Exatamente. Então aguarda aí o próximo episódio, Como Estudar, parte 2. Curte, amoroso, inscreve-te, compartilha Forte abraço. e ativa o sininho. E um abraço.